Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma história misteriosa e aterrorizante do universo de Five Nights at Freddy's. A nossa personagem é a Tape Girl, ou a garota da fita em português. Ela aparece, quer dizer, a voz dela pode ser ouvida em Five Nights at Freddy's, Help Wanted. Logo de cara, é preciso perguntar, quem é ela? Por que as suas mensagens estão escondidas? Onde foram muqueadas essas fitas? E qual é o mistério por trás delas? As respostas a essas questões podem revelar segredos perturbadores sobre esse jogo. Antes de começar, uma explicação é necessária para a galerinha que nasceu nesse século e não tem a menor ideia do que é uma fita cassete. Bom, uma fita é um dispositivo de armazenamento analógico, geralmente feito de uma tira fina e magnética enrolada em um carretel, ou seja, nada de clicar e ir direto para a faixa desejada. Não. É preciso rebobinar, voltar ou adiantar, para ouvir a parte da gravação. Nela são gravados áudios e músicas. Se for para reprodução de vídeo, é outro tipo de fita. Se chama fita VHS. Quem nunca ouviu a música dos Racionais MCs, Negro Drama? Eu não sei fazer internet, videocassete, etc. Os antigos videocassetes rodam as velhas fitas VHS. Já as fitas cassete são rodadas nos famosos Walkman ou nos toca-fitas. Agora sim, Tape Girl é uma figura enigmática e crucial na narrativa de Five Nights at Freddy's, Help Wanted. Ex-desenvolvedora de The Freddy Fazbear Virtual Experience, ela percebeu a presença de um código malicioso infiltrado no jogo. Diante da ameaça representada por esse código, Tape Girl gravou uma série de logs secretos, deixando instruções ocultas para que futuros usuários pudessem compreender e talvez solucionar o problema. Olá, você consegue me ouvir? Não saia desta sala, ok? Assim começa uma sequência de mensagens deixadas pela Tape Girl. Que sala é essa? A própria Tape Girl dá a resposta. Essas gravações estão armazenadas num espaço especial do jogo chamado Sala de Fitas. Para desbloqueá-la, o jogador precisa interagir com uma fita colocada em uma prateleira no contador de prêmios, utilizando qualquer item que possa ser arremessado. Após isso, o acesso à sala de fitas se torna disponível por meio de um toca-fitas, posicionado acima do monitor menor, na sala de seleção de nível, quando o módulo Luz Negra está ativo. A sala de fitas é envolta numa escuridão quase total, um breu de dar medo, criando uma atmosfera de mistério e tensão. No centro do ambiente, há uma mesa onde as fitas coletadas ficam organizadas em uma prateleira diante do jogador. Ao lado dessa prateleira, encontra-se um leitor chamado Tony Runner, que permite reproduzir o conteúdo de cada fita, revelando as mensagens deixadas por Tape Girl. Para retornar à sala principal, o jogador pode usar um botão localizado à direita da mesa. Vamos falar um pouco agora sobre os mistérios que envolvem as fitas. Falamos há pouco que Tape Girl mencionou a existência de um código malicioso no jogo. Como isso ocorreu? Bem, um dia, Tape Girl viu um personagem no final de um corredor. Não era um bug comum. Ele parecia observar, algo que nenhum animatrônico deveria fazer. Era como se estivesse realmente olhando pela janela, vendo o que eu estava fazendo. A anomalia começou a se manifestar, mostrando que o jogo era mais do que uma simples simulação de terror. Jeremy, outro desenvolvedor, foi uma das primeiras vítimas. Tape Girl relatou suas mudanças de comportamento, pesadelos constantes, isolamento, conversas com alguém que ninguém via. Jeremy estava sendo consumido por algo dentro do jogo, um fato que a equipe de desenvolvimento ignorou. Aqui cabe um comentário sobre o colega dela, Jeremy. Sabemos que existe um guarda noturno chamado Jeremy Fitzgerald de FNAF 2. Poderiam ser a mesma pessoa? A comunidade parece ter chegado à conclusão que não.
que a repetição dos nomes é mera coincidência. Bem, feita essa observação, vamos prosseguir. As mensagens de Tape Girl revelam que o jogo foi desenvolvido com material enviado pela Fazbear Entertainment. Entre os itens, havia placas de circuito antigas com códigos ainda utilizáveis, mesmo após décadas. Esses códigos, segundo Jeremy, começaram a mudar o jogo. Logo, a presença maliciosa, a anomalia, se tornou evidente. A situação piorou quando Tape Girl descobriu a verdade. O jogo não era apenas um projeto de realidade virtual. Era uma tentativa de encobrimento. Ela encontrou evidências de que os jogos indie, que narravam as histórias macabras da franquia, foram, na verdade, encomendados pela própria Fazbear Entertainment para desviar a atenção do público. Citamos essa anomalia algumas vezes. Alguém se lembra de quem estamos falando? Sim, a anomalia é nada mais, nada menos, do que Glitch Trap, uma entidade digital maligna, associada a William Afton. Ao perceber que a anomalia estava diretamente ligada aos logs, Tape Girl tentou apagá-los. No entanto, ao criar um espaço seguro para armazená-los, acabou oferecendo à anomalia um lugar para se esconder. Eu efetivamente dei a essa coisa um lugar seguro para se esconder. Está aqui agora. Em seus últimos registros, Tape Girl fornece instruções detalhadas para lidar com a anomalia. Ela acredita que a única maneira de derrotá-la é permitindo que ela se aproxime, inicie o processo de fusão e, então, interrompa o ciclo com uma reinicialização forçada. Suas palavras finais carregam um misto de esperança e desespero. Deixe-o começar a se fundir com você. Toque a música e aperte o interruptor. É tempo de concluir esse vídeo. As mensagens da Tape Girl não são apenas um alerta sobre os perigos escondidos no jogo. Elas são um reflexo de sua luta contra algo além de sua compreensão. Um apelo para que alguém conclua o que ela começou. Sua coragem em documentar tudo, mesmo sabendo que poderia não sobreviver para ver o resultado, é um testemunho de sua determinação. Tape Girl nos deixa com perguntas inquietantes. Até onde a Fazbear Entertainment iria para esconder a verdade? E quem ou o que realmente está por trás da anomalia? Talvez essas perguntas nunca sejam completamente respondidas, mas suas mensagens garantem que o mistério continue, instigando jogadores a descobrir a verdade por trás da escuridão digital. Tape Girl não é apenas uma personagem. Ela é um enigma. Uma voz clamando no vazio, esperando que alguém, em algum lugar, ouça e haja antes que seja tarde demais. Muito obrigado por permanecer até o final do vídeo. Quero agradecer especialmente aos amigos e amigas que têm deixado comentários com sugestões, com respostas às perguntas que são feitas, com correções de eventuais falhas e com acréscimos de informações sobre o arrepiante universo de Five Nights at Freddy's. Sintam-se todos homenageados. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Hello.